Me sentaram na mesa 12, atrás de um arranjo de flores que poderia esconder um jatinho, como se eu fosse uma parente constrangedora que eles esperavam que desaparecesse no centro de mesa. Eu sorri docemente e decidi que aquele rapaz encantador não tinha ideia da tempestade em que estava prestes a entrar. 3 dias depois, ele apareceria na minha porta com papéis que me fariam rir por semanas. Se você está lendo isso, deixe um comentário e me diga de onde está assistindo. O que Marcos Almeida não sabia era que esta viúva indefesa vinha guardando alguns segredos muito caros. A manhã tinha começado com tanto otimismo. Eu havia escolhido minha roupa com a precisão de uma mestre de xadrez. Um vestido cinza modesto que sussurrava viúva inofensiva, combinado com as pérolas da minha avó para dar dignidade suficiente para não parecer lamentável. Meu cabelo foi feito no salão da Marta. Nada muito chique, apenas respeitável o suficiente para o casamento da minha filha. Mãe, você está aceitável, disse Emma quando cheguei, já distraída com qualquer crise que a cerimonialista estivesse tendo. Aceitável, como um troféu de participação em forma humana. Observei minha filha deslizar pelo salão usando a renda da bisavó, a única coisa bonita que nossa família conseguiu manter ao longo dos anos. Ela parecia radiante, absolutamente brilhante, com aquela energia de noiva recente que faz todo mundo esquecer temporariamente os próprios problemas. Mas à medida que os convidados entravam, a hierarquia social tornava-se cristalina. Os pais de Marcos entraram como se fossem da realeza, visitando sua mãe, Patrícia, pingando diamantes suficientes para cegar aeronaves que passassem. Ela circulava pelo salão com precisão cirúrgica, dando beijinhos no ar nas pessoas importantes, enquanto de alguma forma conseguia olhar através de mim, como se eu fosse mobília. Com licença, eu disse ao recepcionista aflito, mostrando meu número de mesa. Acredito que houve um engano adorável aqui. Mesa 12, senhora, logo atrás do item decorativo. Item decorativo, que forma diplomática de colocar. Eu estava sendo escondida atrás de flores suficientes para abastecer uma funerária. Naveguei até meu exílio designado, que oferecia uma vista espetacular de absolutamente nada, exceto hibiscos e mosquitinhos. Da minha prisão hortícola, eu podia assistir às festividades se desenrolando no grande espelho do outro lado do salão. Lá estava eu, Silvia Moraes, 72 anos de sabedoria acumulada, guardada como o jornal da semana passada. A cerimônia foi linda, tenho que admitir. Emma flutuou pelo corredor como algo saído de um conto de fadas, e Marcos estava muito elegante em seu terno caro. Mas durante o coquetel notei algo fascinante sobre meu novo genro. Ele tinha sorrisos diferentes, charme de megawatt para os convidados obviamente ricos, polidez praticada para os úteis e total indiferença por qualquer um que parecesse que poderia pedir favores em vez de oferecer oportunidades. Dona Silvia. Virei-me e encontrei o próprio Marcos se aproximando, armado com seu sorriso mais deslumbrante, aquele reservado para pessoas que ele estava prestes a manipular. Isso não é simplesmente mágico? Disse ele, gesticulando para a recepção como se ele pessoalmente tivesse arranjado o pôr do sol. Você deve estar absolutamente explodindo de orgulho. Oh, estou praticamente vibrando de alegria maternal. Respondi, minha voz mais doce que adoçante artificial, embora deva dizer que a vista daqui é bastante educativa. Ele não percebeu a acidez no meu tom ou escolheu ignorá-la como um político experiente. Eu esperava que pudéssemos passar algum tempo de qualidade juntos em breve, realmente nos conhecermos melhor. Que revigorante! A maioria das pessoas geralmente consegue fazer isso antes de se casar com alguém da família, mas admiro seu compromisso em lidar com as coisas em ordem cronológica inversa. Isso lhe rendeu uma pausa microscópica em seu sorriso, quase um piscar de olhos, mas eu peguei como um falcão avistando a presa. Eu estava pensando em um jantar esta semana, apenas nós dois.
Tenho algumas ideias fascinantes sobre colaboração familiar. Colaboração familiar. Que deliciosamente sinistro. Bem, eu adoro um bom jantar misterioso. Quinta-feira funciona para sua agenda lotada? Perfeito. Conheço um lugar no centro, muito privado, excelente para conversas significativas. Conversas significativas sobre o quê? Eu me perguntei. Minha emocionante coleção de selos? Os escândalos do meu clube de buraco semanal? Mal posso conter minha empolgação, disse eu, me abanando com o guardanapo como uma baronesa do café tendo um chilique. Enquanto ele se afastava para encantar prospects mais promissores, peguei meu reflexo naquele espelho novamente. Uma mulher de cabelos prateados em roupas discretas, sentada sozinha atrás de flores suficientes para vigiar um jardim botânico. Alguém que parecia provavelmente fazer compras com cupons de desconto e se preocupar com as contas de luz. Exatamente a imagem que eu vinha cultivando há 2 anos. Durante a dança do pai com a noiva, escapei para retocar o batom no banheiro feminino de mármore. Naquele santuário chique, retoquei meu batom e pratiquei minha expressão de viúva idosa, inofensiva no espelho. Quando voltei para minha fortaleza floral, Marcos estava encantando o casal de idosos ao meu lado, os Ferreira, da antiga firma de Roberto. Eles estavam devorando sua atenção como se fosse bolo de casamento. Dona Silvia, disse ele, me olhando enquanto eu me sentava. Estou realmente ansioso por quinta-feira. Eu também, querido. Eu também. Enquanto Emma jogava seu buquê e a noite terminava, observei meu novo genro circular pelo salão com a eficiência de um golpista experiente. Ele claramente tinha planos elaborados se formando naquela cabeça bonita. Pena para Marcos. Eu passei 72 anos aprendendo que os oponentes mais perigosos são geralmente aqueles que todos subestimam. E esta velha viúva estava prestes a se tornar muito, muito perigosa. As sequelas pós-casamento duraram exatamente 48 horas antes que o verdadeiro show começasse. Emma ligava diariamente, cada conversa uma sinfonia ofegante de felicidade conjugal, e como Marcos a estava tratando maravilhosamente. Ele é tão atencioso, mãe, sempre pensando à frente sobre nosso futuro e segurança financeira. Segurança. A palavra flutuava em nossas conversas como fumaça antes do fogo. Que adorável, querida! Um marido deve definitivamente pensar em dinheiro constantemente, especialmente o dinheiro de outras pessoas. O que você quer dizer? Nada, querida. Apenas que planejamento financeiro é tão romântico. Emma perdeu completamente o sarcasmo, o que provavelmente foi melhor. A quarta-feira se arrastou como um procedimento odontológico que você não podia reagendar. Passei o dia fazendo atividades emocionantes de viúva, tirar o pó dos livros de Roberto, podar as rosas e me perguntar o que meu charmoso novo genro queria discutir, regado ao que, sem dúvida, seria um vinho superfaturado. A quinta-feira à noite chegou com todo o entusiasmo de uma auditoria da Receita Federal. Vesti-me para meu papel de viúva modesta, um vestido preto simples que sugeria respeitabilidade sem prosperidade, combinado com os brincos de pérola da minha mãe e o relógio quebrado de Roberto, que ainda parecia digno à distância. O restaurante que Marcos havia escolhido era um daqueles lugares onde eles pronunciam água com sotaque francês. E os garçons olham para você como se você fosse pessoalmente responsável pela decepção artística deles. Ele já estava sentado quando cheguei, parecendo em todos os aspectos o jovem executivo de sucesso. Silvia! Ele praticamente levitou da cadeira. Você está absolutamente radiante. Obrigada, querido. Este lugar certamente é alguma coisa. E era alguma coisa mesmo. O tipo de alguma coisa que fazia você se perguntar se eles cobravam extra pelo privilégio de se sentir inadequado. Pedimos vinho. Ele insistiu em uma garrafa que provavelmente tinha mais sílabas do que meu diploma do ensino médio, e entramos no que ele claramente pensava que seria uma conversa fácil. Então,
Ele começou, girando o vinho como um sommelier com delírios de grandeza. Como você está administrando a vida sozinha? Oh, brilhantemente. 72 anos de prática fazem a maioria das coisas parecer trivial. Claro, claro. Mas certamente fica sobrecarregado às vezes. Aquela casa grande, todas aquelas decisões. Ele estava pescando com a sutileza de dinamite num aquário. Roberto sempre dizia que eu tinha opiniões suficientes para 3 pessoas, então eu me mantenho completamente entretida. Ele riu, aquela risada praticada de sala de reunião que provavelmente funcionava maravilhosamente com investidores e parentes idosos ingênuos. Isso é maravilhoso, mas falando sério, você não se preocupa com questões práticas, finanças, questões legais, pessoas que podem tirar proveito do seu espírito generoso? Lá estava, o tópico real, vestido de preocupação e servido com vinho caro. Eu deveria me preocupar com algo específico, Marcos. Não se preocupar exatamente, mas estar preparada. Você sabe como as coisas podem se complicar, especialmente para alguém em sua situação única. Minha situação única, como se ser viúva fosse uma condição médica rara. E que situação seria essa, exatamente? Ele se inclinou para a frente, sua voz baixando para aquele tom confidencial que os homens usam quando estão prestes a explicar algo para a mulherzinha. Bem, morar sozinha, tomar grandes decisões sem orientação, ser vulnerável a pessoas que podem não ter seus melhores interesses em mente. Vulnerável a pessoas como ele, presumivelmente. Que atencioso da sua parte se preocupar com minha vulnerabilidade. Na verdade, estive consultando meu advogado sobre medidas de proteção para pessoas em situações como a sua. Medidas de proteção. Que deliciosamente paternalista. Que tipo de proteção estamos discutindo? Ele enfiou a mão no paletó com o floreio de um mágico tirando um coelho da cartola. Saiu uma pasta amarela que ele colocou sobre a mesa como se fosse o santo graal. Apenas alguns papéis básicos, nada dramático, simplesmente salvaguardas caso você precise de ajuda para tomar decisões importantes. Abri a pasta com o entusiasmo de quem manuseia uma cobra viva. Procuração. Poder de supervisão financeira, autoridade de tomada de decisão médica, controle completo disfarçado de preocupação amorosa. Isso é bastante abrangente. Meu advogado é especialista em cuidados com idosos. Ele lidou com muitos casos como o seu. Casos como o meu. Aparentemente, eu era um estudo de caso agora. Que fascinante! E Emma está ciente dessa iniciativa atenciosa? Ela acha brilhante. Sério, Silvia, nós só queremos garantir que você esteja protegida de qualquer um que possa passar a perna em você. Passar a perna em mim. O rapaz realmente tinha feito sua lição de casa. Protegida de quem especificamente? Ah, você sabe, empreiteiros desonestos, consultores de investimento questionáveis, parentes que podem de repente ficar muito interessados em seu bem-estar. Parentes que podem de repente ficar interessados. A ironia era tão espessa que poderia ser servida como sobremesa. Que presciente da sua parte antecipar tais problemas. É apenas senso comum. Essas coisas são muito mais fáceis de arranjar antes que surjam complicações. Complicações como eu manter o controle da minha própria vida. Entendo? E isso precisa ser tratado rapidamente? O tempo é importante com esses arranjos. Quanto mais você espera, mais perguntas podem surgir sobre sua capacidade de tomar tais decisões. Minha capacidade. Ele já estava preparando o terreno para me declarar incompetente. Bem, eu disse, fechando a pasta e colocando minhas mãos sobre ela como se a estivesse abençoando. Isso certamente requer uma consideração cuidadosa. O alívio inundou seu rosto como se ele tivesse acabado de fechar um grande cliente. Claro, leve o tempo que precisar, embora meu advogado tenha enfatizado que uma ação imediata seria aconselhável. Ação imediata. Antes que eu tivesse tempo de pensar ou consultar alguém com células cerebrais funcionando.
Eu definitivamente vou querer revisar isso com meu próprio advogado. Seu sorriso vacilou como uma vela ao vento. Seu próprio advogado? Oh, sim. Sei que parece bobagem, mas eu me sentiria mais confortável tendo alguém para me explicar em termos que minha mente simples possa entender. Silvia, eu realmente acho que deveríamos finalizar isso hoje à noite. Esses assuntos funcionam melhor quando tratados com eficiência. Eficiência. Antes que eu tivesse tempo de perceber que estava sendo roubada. Tenho certeza de que seu tabelião entenderá que decisões importantes não devem ser apressadas. Meu o quê? Seu tabelião. Você trouxe um, não trouxe? Você parece tão preparado para todo o resto. A máscara caiu completamente. Como você sabia sobre o tabelião? Palpite de sorte. Você me parece alguém que planeja com antecedência. Marcos me encarou por um longo momento, provavelmente tentando determinar se eu era genuinamente ingênua ou estava resistindo ativamente ao seu golpe. Claro, disse ele finalmente, leve o tempo que precisar. Mas seus olhos diziam algo totalmente diferente. Seus olhos diziam que ele tinha terminado de jogar com a viúva idosa inofensiva. Pena para Marcos. A viúva idosa inofensiva estava apenas começando a jogar com ele. O fim de semana passou com uma calma enganosa, mas eu podia sentir a impaciência de Marcos estalando pelas linhas telefônicas como eletricidade estática. Emma ligou 2 vezes, ambas as vezes perguntando casualmente sobre aquela papelada útil que o Marcos te mostrou. Ainda estou pensando, querida. Ele só está tentando ajudar, mãe. Ele sabe tanto sobre coisas legais. Coisas legais. Como se roubo fosse apenas mais um item em uma lista de desenvolvimento profissional. Segunda-feira de manhã trouxe uma ligação que confirmou minhas suspeitas sobre a verdadeira natureza do meu charmoso genro. Silvia, é o Marcos. Espero que você tenha tido tempo para pensar sobre nossa discussão. Eu tenho pensado muito pouco em outra coisa. Maravilha! Eu esperava que pudéssemos nos encontrar novamente esta semana. Tenho algumas informações adicionais que podem ajudar a esclarecer as coisas. Informações adicionais. Mentiras mais sofisticadas, presumivelmente. Que atencioso! Mesmo restaurante? Na verdade, eu estava pensando em um lugar mais privado. Talvez sua casa. Eu poderia levar alguns documentos que seriam mais fáceis de revisar em um ambiente confortável. Minha casa. Onde ele poderia me pressionar sem testemunhas. Que tipo de documentos? Apenas alguns exemplos de como esses arranjos ajudaram outras famílias. Histórias de sucesso, pode-se dizer. Histórias de sucesso sobre idosos que entregaram sua independência a predadores encantadores. Isso parece fascinante. Quarta-feira à noite? Perfeito. Por volta das 7? A quarta-feira não poderia vir rápido o suficiente. Passei os dias seguintes fazendo o que fazia de melhor, observando e planejando. Se Marcos queria jogar em minha casa, eu me certificaria de que o jogo estivesse armado a meu favor. Na quarta-feira à noite, me preparei para a batalha. Vestido cinza simples, joias mínimas, o traje perfeito para uma mulher prestes a armar uma armadilha muito cara. Marcos chegou precisamente às 7, armado com sua pasta e seu sorriso mais confiável. Silvia, muito obrigado por concordar em nos encontrarmos aqui. Sei que toda essa situação pode parecer opressora. Não estou nem um pouco oprimida. Na verdade, estou achando tudo bastante educativo. Ele se acomodou na minha sala de estar como se pertencesse ali, espalhando documentos pela minha mesa de centro com eficiência praticada. Eu trouxe alguns estudos de caso de famílias que se beneficiaram desses arranjos. Acho que você os achará tranquilizadores. Que atencioso, mas antes de discutirmos as histórias de outras pessoas, tenho algumas perguntas sobre a sua história. Minha história? Sim. Estou curiosa sobre sua formação, suas qualificações para gerenciar a vida de outras pessoas. Sua expressão confiante vacilou ligeiramente. Bem, eu tenho vasta experiência em negócios. Em que área? Gestão de investimentos, principalmente. Para qual firma? Eu trabalho de forma independente agora.
E antes disso, vários cargos em serviços financeiros. Vários cargos. Que deliciosamente vago. Há quanto tempo você assessora idosos sobre suas decisões financeiras? Eu não chamaria de assessorar exatamente, mas como planejamento de proteção. E quantos idosos você protegeu? Alguns, famílias que precisavam de orientação. Orientação que eles solicitaram ou orientação que você sugeriu que eles precisavam? A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio da minha avó. Silvia, acho que pode haver algum mal-entendido sobre minhas intenções. Oh, eu entendo suas intenções perfeitamente. O que me intriga são seus métodos. Meus métodos? Para identificar alvos vulneráveis, para ganhar sua confiança, para convencê-los a assinar seus direitos. Eu nunca... Nunca o quê, Marcos? Nunca mirou em viúvas idosas? Nunca as manipulou com falsa preocupação? Nunca roubou sua independência sob o disfarce de proteção? Sua máscara estava rachando como tinta velha. Você está fazendo acusações sérias. Estou fazendo observações sérias sobre um predador sério que cometeu um erro sério. Que erro? Eu sorri, canalizando cada grama de aço que Roberto já tinha visto em mim. Assumir que eu era apenas mais uma viúva indefesa. Silvia, acho que você está confusa. Eu não estou nem um pouco confusa. Eu sei exatamente o que você está tentando fazer. A questão é se você sabe o que eu estou prestes a fazer. Do que você está falando? Estou falando do fato de que venho gravando esta conversa. Estou falando do investigador particular que vem documentando suas atividades. Estou falando do advogado que está preparando acusações criminais. A cor sumiu de seu rosto como se alguém tivesse puxado um ralo. Você não pode provar nada. Eu posso provar tudo: seus problemas financeiros, suas dívidas, seu padrão de mirar em mulheres idosas, tudo isso. Isso é impossível. É mesmo? Diga-me, Marcos, quanto você deve em dívidas de jogo? Ele ficou muito quieto. Como você sabe disso? Eu sei tudo sobre você, inclusive o fato de que você não é meu primeiro admirador. O que você quer dizer? Quero dizer, você não é o primeiro jovem encantador que tentou me separar dos meus bens. A diferença é que, desta vez, eu estava preparada. Preparada como? Levantei-me, minha voz baixando para um sussurro que poderia cortar vidro. Preparada para destruir qualquer um que tente roubar o que meu marido passou 40 anos construindo. Você não entende. Estou desesperado. Eu preciso... Você precisa ir embora. Agora. Antes que eu chame a polícia. Silvia, por favor. Podemos resolver isso. A única coisa que vamos resolver é se você sai voluntariamente ou algemado. Marcos juntou seus papéis com as mãos trêmulas, seu plano cuidadosamente construído, desmoronando ao seu redor como um castelo de cartas em um furacão. Isso não acabou. Sim, eu disse, pensando nos segredos de Roberto esperando no porão. Acabou. Depois que ele saiu, servi-me de um copo do melhor vinho de Roberto e sentei-me na minha cozinha silenciosa. Amanhã eu desceria ao porão e abriria aquele velho cofre. Amanhã eu descobriria exatamente que armas meu marido havia me deixado. Esta noite eu saborearia o olhar de pânico nos olhos de Marcos Almeida quando ele percebeu que havia escolhido a viúva errada para mexer. Alguns predadores aprendem tarde demais que, às vezes, a presa tem dentes maiores que o caçador. Quinta-feira de manhã, eu estava no topo da escada do porão segurando a chave de Roberto, meu coração batendo com antecipação e pavor. Por 2 anos, eu evitei esse momento, muito enlutada para enfrentar quaisquer segredos que meu marido tivesse deixado para trás. Marcos Almeida tinha acabado de me dar uma excelente razão para superar minha relutância. O porão cheirava a papel velho e a colônia de Roberto, o cheiro ainda agarrado às suas roupas penduradas no canto. Sua mesa estava exatamente como ele a deixara.
palavras cruzadas, porta-copos manchados de café, os óculos de leitura que ele usou por 40 anos. O cofre estava escondido atrás de um painel que eu nunca tinha notado, camuflado para parecer parte da parede de concreto. Roberto sempre fora mais esperto do que deixava transparecer. Dentro, encontrei documentos que fizeram minhas mãos tremerem, extratos bancários mostrando contas das quais eu nunca tinha ouvido falar, registros de investimentos abrangendo décadas, papéis legais estabelecendo fundos e proteções que eu não sabia que existiam. E no fundo, uma carta com a caligrafia familiar de Roberto que mudou tudo. Minha querida Silvia, se você está lendo isto, significa que eu me fui e alguém está tentando tirar proveito do seu coração generoso. Desculpe por nunca ter contado sobre o dinheiro. 150 milhões devidamente protegidos e completamente seus. Eu vivi modestamente para que pudéssemos morrer ricos e escondi nossa riqueza para que você estivesse segura de predadores, exatamente como quem quer que tenha levado você a abrir este cofre. 150 milhões de reais. Sentei-me pesadamente na velha cadeira de Roberto, os números nadando na frente dos meus olhos. 150 milhões mais dinheiro do que eu poderia gastar em 10 vidas. A carta continuava. Há um cartão de visita neste envelope para a doutora Carolina Mendes. Ela cuidou de tudo desde que fiquei doente. Ela sabe sobre as ameaças que você pode enfrentar e tem instruções para ajudá-la a revidar. Não deixe ninguém roubar o que passei 40 anos construindo para você. Use cada centavo se precisar. Faça-os se arrependerem do dia em que decidiram mexer com minha esposa. Encontrei o cartão de Carolina e liguei imediatamente. Escritório de Advocacia Mendes. Aqui é Silvia Moraes. Acredito que meu marido, Roberto, providenciou para que você me ajudasse. Dona Silvia, estou esperando sua ligação há 2 anos. A senhora pode vir hoje? Quão cedo? Que tal agora mesmo? O escritório de Carolina Mendes não era nada parecido com as câmaras legais abafadas que eu esperava. Moderno, claro, com fotos de família espalhadas entre diplomas de direito. Ela era mais jovem do que eu imaginava, talvez 50 anos, com olhos penetrantes e um aperto de mão que poderia quebrar nozes. Silvia, por favor, sente-se. Roberto me disse que este dia poderia chegar. Que dia? O dia em que alguém tentaria manipulá-la para assinar seus direitos. Ela espalhou documentos sobre sua mesa. Papéis de fundos, registros de investimentos, proteções legais que eu nunca sonhei. Seu marido foi notavelmente presciente. Ele previu que alguém a abordaria dentro de 2 anos após sua morte, provavelmente através de conexões familiares, tentando obter o controle do que eles presumiam ser bens modestos. Mas eles não são modestos. Não, não são. 150 milhões de reais, completamente protegidos em um fundo irrevogável. Você controla tudo, mas ninguém mais pode acessá-lo, mesmo que de alguma forma obtenha procuração. Mesmo que eu assinasse os papéis de Marcos? Mesmo assim. Roberto projetou isso especificamente para protegê-la exatamente desse tipo de manipulação. Recostei-me, sentindo como se estivesse vendo minha vida claramente pela primeira vez em 2 anos. Então Marcos não pode tocar em nada disso? Marcos não pode tocar em 1 centavo. Mas mais importante, você agora tem os recursos para garantir que ele nunca mais tente isso. O que você quer dizer? Carolina sorriu com algo que parecia quase predatório. Quero dizer, vamos destruí-lo tão completamente que ele passará o resto da vida alertando outros predadores sobre os perigos de subestimar viúvas. Como? Ações criminais por tentativa de fraude, processos cíveis por danos, e vamos investigar cada transação financeira que ele fez nos últimos 5 anos. Isso é legal? Perfeitamente legal quando alguém tenta fraudar você. Vamos descobrir de onde veio o dinheiro dele, para onde foi e para quem mais ele deve. Vamos expor toda a operação dele. Operação? Oh, sim,
Homens como Marcos não trabalham sozinhos. Existe toda uma rede de pessoas que visam vítimas idosas. Vamos encontrar todos eles. Pensei em Emma, em suas lágrimas quando ela falava sobre as dívidas de Marcos, sobre como ele havia manipulado nós duas com tanto cuidado. O que acontece com o casamento da minha filha? Isso depende de Emma, mas ela tomará essa decisão com informações completas, em vez de mentiras e manipulação. E o dinheiro? Permanece secreto até que você decida o contrário. A beleza do plano de Roberto é que você pode viver exatamente como tem vivido. Ou pode comprar um iate amanhã. Sua escolha. Juntei os documentos do fundo, sentindo como se estivesse segurando um raio em minhas mãos. Quando começamos a revidar? Nós já começamos. No momento em que você entrou no meu escritório, Marcos Almeida se tornou um alvo em vez de um caçador. Enquanto dirigia para casa, não conseguia parar de pensar na carta de Roberto. Ele sabia que isso aconteceria. Ele havia se preparado para isso. Ele me armou para uma guerra que eu nem sabia que estava vindo. Mas mais do que isso, ele me deu permissão para vencer. Naquela noite, Emma ligou. Mãe, Marcos parece muito chateado com alguma coisa. Ele não me conta o que aconteceu na sua reunião. Tivemos uma conversa fascinante sobre os planos dele para o meu futuro. Que tipo de planos? O tipo que assume que sou estúpida demais para me proteger. Mãe, ele só está tentando ajudar. Querida, há coisas sobre seu marido que você não sabe. Coisas sobre as finanças da nossa família que você não sabe. Amanhã, acho que é hora de você saber a verdade. Que verdade? A verdade sobre o que seu pai realmente me deixou e a verdade sobre o que vou fazer com qualquer um que tente roubar. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Mãe, você está me assustando. Bom, já estava na hora de alguém nesta família ficar devidamente assustado. Depois que Emma desligou, sentei-me na minha cozinha segurando a carta de Roberto, pensando nos 150 milhões e na guerra que eles estavam prestes a comprar. Marcos Almeida achava que estava caçando uma viúva indefesa. Ele estava prestes a descobrir que havia entrado no covil de um dragão muito rico e muito zangado. E dragões não negociam com ladrões, eles os incineram. A sexta-feira de manhã chegou com a ligação de Carolina Mendes e a doce promessa de vingança profissional. Encontrei uma promotora especializada em processar fraudes contra idosos. Ela quer se encontrar com você hoje. Quão cedo? Esta tarde. Sim, ela está muito interessada no caso de Marcos. Por quê? Porque ela acha que ele faz parte de uma operação maior. Se pudermos provar isso, podemos derrubar toda a rede. A reunião da tarde ocorreu no gabinete do Ministério Público, onde conheci a doutora Sara Matos, uma promotora de olhos penetrantes que parecia comer fraude de seguros no café da manhã. Dona Silvia, conte-me sobre a abordagem do seu genro. Eu a guiei por cada conversa, cada manipulação, cada mentira cuidadosamente elaborada que Marcos havia contado a mim e a Emma. Padrão clássico, disse ela fazendo anotações. Conexão familiar, pressão financeira, urgência para assinar documentos. Ele já fez isso antes. Como pode ter certeza? Porque amadores cometem erros. Marcos sabia exatamente quais botões emocionais apertar, quais frases legais usar, como estruturar o cronograma. Esta é a profissão dele. Então, o que fazemos? Nós armamos uma armadilha. Fazemos ele pensar que venceu e então documentamos tudo o que ele fizer a seguir. Carolina se inclinou. Que tipo de armadilha? Dona Silvia liga para ele, diz que reconsiderou, que quer seguir em frente com a assinatura dos papéis. Gravamos tudo, a resposta dele, as instruções dele, o cronograma dele. E então? Então nós o prendemos no momento em que ele trouxer um tabelião para testemunhar a assinatura. Eu sorri, pensando no desespero de Marcos, em suas dívidas de jogo, em sua certeza absoluta de que havia manipulado uma viúva indefesa. Quando armamos essa armadilha? Segunda-feira. Isso nos dá o fim de semana para instalar o equipamento de gravação e coordenar com a polícia.
No sábado, passei o dia me preparando para a atuação da minha vida, praticando minha voz de viúva grata, ensaiando minhas falas sobre me sentir mais segura com a proteção de Marcos. O domingo trouxe Emma, parecendo preocupada e confusa. Mãe, Marcos está agindo estranho. Ele fica perguntando sobre as finanças do papai, sobre se você poderia ter contas ou investimentos escondidos. O que você disse a ele? Que eu não sei nada sobre seu dinheiro. Mas, mãe, por que ele está tão interessado? Eu olhei para minha filha, linda, confiante, completamente inconsciente de que seu marido era um predador caçando sua mãe. Porque ele precisa de dinheiro mais desesperadamente do que você imagina. Quão desesperadamente? Desesperadamente o suficiente para roubá-lo da mãe de sua esposa. Emma me encarou. Você realmente acha que ele está tentando roubar de você? Eu sei que ele está. A questão é, você está pronta para ver a prova? Que tipo de prova? O tipo que vai destruir seu casamento, mas salvar sua mãe. Emma ficou quieta por um longo tempo. Finalmente, mostre-me. Segunda-feira de manhã, liguei para Marcos com a performance da minha vida. Marcos, é a Sílvia. Estive pensando sobre nossa conversa. Oh? Sua voz estava cuidadosamente controlada, mas eu podia ouvir a excitação por baixo. Acho que você está certo. Eu preciso de proteção. Gostaria de seguir em frente com aqueles papéis. O alívio em sua voz era audível. Isso é maravilhoso, Sílvia. Quando seria conveniente? O mais rápido possível. Este fim de semana me fez perceber o quão vulnerável eu realmente sou. Perfeito. Posso ter tudo pronto esta tarde. Esta tarde? Deixei uma nota de confusão idosa entrar na minha voz. Isso não é um pouco rápido? Essas coisas funcionam melhor quando tratadas com eficiência. Trarei meu tabelião, assinaremos tudo e você estará completamente protegida. Protegida dele. Bem, se você acha melhor, eu acho. Digamos 3 horas na sua casa. 3 horas parece perfeito. Depois que desliguei, Carolina assentiu com a aprovação de sua posição, monitorando o equipamento de gravação. Ele mordeu a isca completamente. E agora? Agora esperamos que ele se enforque com a própria corda. Exatamente às 3 horas, Marcos chegou com sua pasta, seu tabelião e seu sorriso mais confiável. Câmeras escondidas capturaram tudo, enquanto ele espalhava documentos pela minha mesa de centro. Sílvia, não posso lhe dizer o quão aliviado estou por você estar dando este passo. Percebi que você estava certo sobre os perigos. Uma mulher velha como eu precisa de orientação. Exatamente. Agora, esses papéis darão a mim e a Emma a autoridade para proteger seus interesses. Todos os meus interesses? Todos eles. Decisões financeiras, escolhas médicas, arranjos de moradia. Tudo. Arranjos de moradia. Ele já estava planejando me estocar em algum lugar conveniente. E isso precisa ser autenticado hoje porque atrasos criam complicações. Quanto antes colocarmos isso em prática, mais cedo você estará protegida. Peguei a caneta, deixando minha mão tremer ligeiramente. Isso é bastante opressor. Eu sei que parece complicado, mas confie em mim. Isso é o melhor para todos. Confiar nele. O homem que estava roubando minha vida enquanto prometia protegê-la. Assinei a primeira página e parei. Marcos, posso lhe perguntar uma coisa? Claro. O que acontece com meu dinheiro depois que eu assinar isso? Seu dinheiro será gerenciado profissionalmente. Chega de se preocupar com investimentos ou contas ou decisões financeiras. Por quem? Por pessoas com experiência, pessoas que entendem dessas coisas. Pessoas como você, pessoas como eu e Emma. Sim, assinei a segunda página. E se eu mudar de ideia mais tarde? Bem, isso dependeria do seu estado mental na hora. Esses arranjos são projetados para serem permanentes. Permanentes, como uma sentença de prisão perpétua. Entendo. Assinei a terceira página. Marcos, há algo que eu deveria mencionar. O que é? Acho que pode haver mais dinheiro do que você imagina. Seus olhos brilharam como o Natal.
Mais dinheiro? Roberto pode ter tido algumas contas que eu não conhecia. Investimentos escondidos, talvez. Quanto mais dinheiro, Silvia? E lá estava. A ganância, o desespero, a confirmação absoluta de que isso nunca foi sobre me proteger. Não tenho certeza. Talvez quantias significativas. As mãos de Marcos estavam realmente tremendo agora. Significativas como? Bem, eu disse, largando a caneta sem assinar a página final. É aí que as coisas ficam interessantes. O que você quer dizer? Eu sorri, pensando nos 150 milhões de reais e na armadilha que tínhamos acabado de armar. Quero dizer que você está preso, Marcos. Você tem o direito de permanecer em silêncio. A polícia saiu de seus esconderijos enquanto o rosto de Marcos ficava branco de choque e terror. Você não pode. Eu posso. Eu fiz. E agora você vai aprender o que acontece com predadores que caçam a presa errada. Enquanto o levavam algemado, eu o ouvi gritar sobre flagrante preparado e contestações legais. Mas tudo que eu ouvia era o som da justiça sendo servida com um acompanhamento de 150 milhões de reais de vingança. A notícia estourou naquela noite. Empresário local preso em operação contra fraude a idosos. A imagem dele sendo preso passou em todos os canais. Seu rosto uma máscara de descrença e raiva. Emma ligou, soluçando. Mãe, o que você fez? Eu me protegi da tentativa do seu marido de roubar minha independência e meus bens. Mas a prisão, as acusações, isso vai destruí-lo. Bom, esse era o objetivo. Como você pode ser tão fria? Como você pode defender um homem que estava planejando sistematicamente roubar sua mãe? Emma apareceu 1 hora depois, com os olhos vermelhos de chorar. Eu assentei e toquei a gravação da confissão de Marcos. Cada palavra gananciosa, cada manipulação calculada, cada momento em que ele revelou sua verdadeira natureza. Ele ia me colocar em um asilo, querida. Ele ia roubar tudo que seu pai me deixou e convencer a todos que eu estava senil demais para objetar. Mas ele me ama. Ele ama o que ele achava que você poderia conseguir para ele. Há uma diferença. Mostrei a ela os registros financeiros que Carolina havia descoberto, as dívidas de jogo, os empreendimentos comerciais falsos, o alvo sistemático em viúvas idosas. Esta não é a primeira vez dele, Emma. Você está casada com um predador profissional. Ela encarou as evidências, seu rosto alternando entre negação, raiva e desgosto. O que eu devo fazer agora? O que você quiser, mas você fará isso com informações completas, não com mentiras e manipulação. Terça-feira trouxe o pai de Marcos, pomposo e furioso. Silvia, você destruiu a vida do meu filho por causa de um mal-entendido. Eu expus o comportamento criminoso do seu filho. Há uma diferença. Ele estava tentando ajudá-la. Ele estava tentando me roubar. As gravações não mentem. Isso é vingativo, cruel. Isso é justiça. Seu filho escolheu caçar mulheres idosas. Agora ele vai experimentar as consequências. Quarta-feira trouxe a audiência de custódia de Marcos, onde ele tentou se pintar como um membro da família preocupado que havia sido pego em uma armadilha por uma viúva paranoica. O juiz não ficou impressionado. Senhor Almeida, as evidências sugerem uma tentativa sistemática de fraudar um membro idoso da família. A fiança está estabelecida em 2,5 milhões de reais, 2,5 milhões de reais. Dinheiro que Marcos não tinha. Ele ficaria na cadeia até o julgamento. Quinta-feira trouxe uma visita de Carolina com atualizações que fizeram meu café da manhã ter um gosto ainda melhor. A Polícia Federal está interessada no caso de Marcos. Eles acham que ele está conectado a uma quadrilha interestadual de fraude contra idosos. Quão grande? Potencialmente dezenas de vítimas, milhões em bens roubados. Se conseguirem que Marcos delate, eles podem derrubar toda a operação. Ele vai cooperar? Depende de quanto tempo de prisão ele estiver enfrentando. 20 anos tende a deixar as pessoas bem falantes. 20 anos.
Marcos estaria na meia-idade quando saísse, assumindo que sobreviveria tanto tempo na prisão. Sexta-feira trouxe a decisão de Emma. Ela pediu o divórcio, citando diferenças irreconciliáveis e fraude emocional. Não posso ficar casada com alguém que tentou roubar minha mãe, disse ela ao advogado. E a casa, os carros, o estilo de vida que ele proporcionava? Tudo comprado com dinheiro emprestado e falsas promessas. Não quero nada que venha dos esquemas dele. Emma voltou para a cidade, encontrando um apartamento perto do meu. A experiência a mudou, tornou-a mais forte, mais desconfiada, mais consciente de como as pessoas poderiam ser manipuladas. Eu me sinto tão estúpida, ela disse uma noite, enquanto estávamos sentadas na minha varanda. Você confiou em alguém que amava. Isso não é estupidez, é humano. Mas todos os sinais estavam lá. O estilo de vida caro, as respostas vagas sobre dinheiro, o súbito interesse em você depois que ficamos noivos. Ele era muito bom no que fazia. Manipuladores profissionais são treinados para explorar a confiança. Como você soube? Eu não sabia no início, mas seu pai me deixou recursos, ferramentas para revidar quando alguém tentasse roubar o que ele construiu. Que tipo de recursos? Olhei para minha filha, imaginando se ela estava pronta para a verdade sobre o legado de Roberto. O tipo que transforma viúvas indefesas em inimigas muito perigosas. Mãe, exatamente quanto dinheiro o papai te deixou? O suficiente para destruir qualquer um que tente roubá-lo. O julgamento começou em setembro. O advogado de Marcos tentou todas as defesas. Capacidade diminuída, flagrante preparado, mal-entendido familiar. Nada funcionou. As evidências eram esmagadoras. As gravações eram condenatórias. O padrão de mirar em vítimas idosas era inegável. Quando tocaram o áudio de Marcos discutindo meu estado mental e seus planos de controle permanente dos meus bens, até seu próprio advogado parecia enojado. O júri deliberou por 47 minutos, culpado em todas as acusações. Na sentença, o juiz olhou para Marcos com desprezo. Senhor Almeida, o senhor mirou sistematicamente em idosos vulneráveis, destruiu sua independência e roubou suas economias de uma vida. O senhor se aproveitou da confiança, explorou relações familiares e não mostrou remorso pelas vidas que destruiu. O tribunal o sentencia a 18 anos em prisão federal. 18 anos. Marcos teria 55 anos quando saísse, supondo que alguém contrataria um ex-condenado com uma condenação por fraude contra idosos. Enquanto o levavam embora, ele olhou para mim com ódio puro. Isso não acabou, velha. Eu sorri docemente. Sim, acabou. Depois do julgamento, Carolina e eu comemoramos no mesmo restaurante onde Marcos tentou me manipular pela primeira vez. Você percebe que se tornou uma espécie de lenda nos círculos de direito do idoso, não é? Disse ela, levantando sua taça de vinho. Como assim? Você é a viúva que revidou e venceu. Você inspirou outras vítimas a se apresentarem, outras famílias a questionarem parentes suspeitos. Bom, ninguém deveria sofrer o que Marcos planejou para mim. O que vem agora para você? Pensei em Emma, reconstruindo sua vida com sabedoria duramente conquistada. Pensei nas outras vítimas que Marcos havia destruído ao longo dos anos. Pensei no fundo de Roberto e no poder que ele me deu para proteger pessoas que não podiam se proteger. Agora, eu me certifico de que isso nunca aconteça com mais ninguém. Como? Usando todos os recursos à minha disposição para caçar predadores antes que eles encontrem sua próxima vítima. Carolina sorriu. Isso parece caro. Eu posso pagar. Naquela noite, sentei-me na minha cozinha lendo a carta de Roberto uma última vez. Ele sabia que este dia chegaria. Ele havia me preparado para isso. Ele me deu as armas para vencer uma guerra que eu nem sabia que estava sendo travada. Mas mais do que isso, ele me deu permissão para ser perigosa. Marcos Almeida aprendeu tarde demais que algumas viúvas revidam e algumas mordidas são fatais.
O rescaldo da condenação de Marcos trouxe visitantes inesperados à minha porta. A sogra de Emma, Patrícia, chegou na terça-feira de manhã, esbanjando desespero disfarçado de dignidade. Silvia, precisamos discutir essa situação infeliz. Entre, Patrícia. Eu estava me perguntando quando você apareceria. Ela entrou na minha sala de estar como se ainda fosse dona do mundo, mas eu podia ver as rachaduras em sua fachada. As joias ainda estavam lá, mas pareciam de alguma forma mais baratas. As roupas de grife estavam perfeitamente passadas, mas ligeiramente datadas. Esta vingança contra Marcos foi longe demais. Vingança? É assim que estamos chamando processar criminosos agora? Ele cometeu um erro. As pessoas não merecem ter suas vidas destruídas por um único erro de julgamento. Um erro? Patrícia, seu filho mirou sistematicamente em mulheres idosas por anos. Isso não foi um erro, foi o modelo de negócios dele. Ela se mexeu desconfortavelmente, sua máscara de superioridade escorregando. A família está sofrendo por causa de suas ações. A família está sofrendo por causa dos crimes de Marcos. Estamos perdendo tudo. A casa, os negócios, nossa reputação. E lá estava. Não preocupação com Marcos, não remorso por suas vítimas, mas preocupação com sua própria posição social. Que trágico. Tenho certeza de que as mulheres idosas que Marcos roubou ficariam devastadas ao saber do seu inconveniente. Você não entende. Temos obrigações, compromissos. Vocês tinham a obrigação de criar um filho que não caçasse pessoas vulneráveis. Como isso funcionou? A compostura de Patrícia quebrou completamente. O que você quer de nós? Nada. Eu já consegui o que queria. Justiça. Deve haver algo. Dinheiro. Um pedido público de desculpas. Certamente podemos resolver isso. Estudei seu rosto, vendo o desespero que ela estava tentando tanto esconder. Na verdade, há algo que você pode fazer. A esperança brilhou em seus ais. O quê? Desapareça. Mude-se. Mude seu nome. Certifique-se de que nenhum membro de sua família jamais mire em outra pessoa idosa. Isso não é razoável. A prisão não é razoável. A pobreza não é razoável. Perder sua independência para um predador não é razoável. Meu pedido é perfeitamente razoável. Patrícia saiu sem outra palavra, sua dignidade em farrapos. Quarta-feira trouxe o ex-parceiro de negócios de Marcos, um homem desprezível chamado Ricardo, que aparentemente vinha coordenando a rede de fraudes. Dona Silvia, acho que podemos nos ajudar. Duvido muito. Tenho informações sobre outras vítimas, nomes, valores roubados, métodos usados, informações que poderiam ajudá-la a recuperar perdas. Em troca de quê? Leniência para Marcos? Talvez uma sentença reduzida, liberdade condicional antecipada? Eu ri. Realmente ri de sua audácia. Ricardo, deixe-me explicar algo. Eu não negocio com criminosos. Eu os destruo. Você está cometendo um erro? Poderíamos ser aliados valiosos. Vocês poderiam ser presidiários valiosos, o que, coincidentemente, é exatamente o que vocês estão prestes a se tornar. Liguei para Carolina imediatamente depois que ele saiu. Na sexta-feira, Ricardo estava sob investigação federal por seu papel na rede de fraudes. A semana seguinte trouxe um desfile de associados de Marcos, cada um tentando barganhar sua saída da promotoria. Corretores de imóveis que ajudaram a lavar dinheiro roubado, advogados que prepararam documentos fraudulentos, funcionários de banco que ajudaram a mover ativos. Um por um, mandei todos para Carolina e para a Polícia Federal. Você está construindo uma bela reputação, observou Carolina durante uma de nossas reuniões semanais. Está se espalhando a notícia de que mirar em você foi o erro fatal de Marcos. Ótimo. O medo é um excelente dissuasor. O promotor federal diz que seu caso vai revolucionar como eles lidam com redes de fraude contra idosos. Como assim? Geralmente eles pegam uma ou duas pessoas e chamam de Vitória. Seu caso está dando a eles acesso a uma organização criminosa inteira. E as outras vítimas?
37 confirmadas até agora, com mais aparecendo toda semana. O dano total é de mais de 60 milhões de euros. 60 milhões roubados de idosos que confiaram na pessoa errada. Podemos recuperar o dinheiro deles? A maior parte. As leis federais de confisco de bens são muito favoráveis quando empresas criminosas estão envolvidas. E quanto a Marcos especificamente? Seus bens pessoais estão sendo liquidados. A casa, carros, joias, tudo. Será distribuído entre suas vítimas, incluindo eu. Você não foi realmente vitimizada financeiramente, já que nunca assinou os papéis. Então minha parte vai para as outras vítimas. Silvia, isso pode ser centenas de milhares de reais. Eu posso dispor disso. Naquela noite, Emma veio jantar parecendo mais saudável do que em meses. O divórcio é final, ela anunciou. Como você se sente? Livre, aterrorizada, mas livre. Aterrorizada com o quê? De cometer o mesmo erro novamente, de confiar na pessoa errada. Emma, o que Marcos fez com você não foi sua culpa. Mas eu o trouxe para nossa família. Eu dei a ele acesso a você. E quando você soube a verdade, você escolheu a justiça em vez do conforto. Isso exige coragem. Nunca lhe ocorreu que você poderia estar em perigo? Que os associados de Marcos poderiam tentar retaliar? Eu sorri, pensando nas medidas de segurança que Carolina me ajudou a implementar. As conexões com a polícia, a natureza muito pública da minha vitória. Deixe-os tentar. Eu não sou a viúva indefesa que eles pensam que eu sou. Não, você definitivamente não é isso. Enquanto Emma saía naquela noite, refleti sobre o quanto havia mudado desde que Marcos me abordou pela primeira vez com sua preocupação fraudulenta. 6 meses atrás, eu estava escondendo meus recursos, fazendo o papel de viúva modesta, mantendo a cabeça baixa. Agora eu era alguém cujas ligações eram retornadas imediatamente, cujas preocupações eram levadas a sério, cujos inimigos acabavam na prisão federal. Mas mais importante, eu me tornei alguém que importava para pessoas que precisavam de proteção. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. A voz de Carolina estava excitada. Silvia, acabamos de ter um avanço no caso federal. Marcos está cooperando. O que ele está dizendo a eles? Tudo. Nomes, métodos, locais, contas bancárias. Toda a rede de fraude contra idosos está prestes a desmoronar. E em troca? Sentença reduzida. Ele ainda cumprirá um tempo significativo, mas não os 18 anos completos. Pensei em Marcos em sua cela de prisão, finalmente entendendo que ações têm consequências, que predadores às vezes se tornam presas. Quanto tempo? Provavelmente de 8 a 10 anos com bom comportamento. 8 anos. Marcos teria 43 anos quando saísse, com uma condenação federal que o seguiria para sempre. Isso é aceitável. Tem mais uma coisa. O procurador federal quer entrevistá-la sobre a criação de um programa de defesa da vítima. Que tipo de programa? Treinamento para a polícia, recursos para vítimas, apoio legal para processos. Eles querem usar seu caso como modelo. Eu sorri, pensando no legado de Roberto e como ele me equipou não apenas para me proteger, mas para proteger os outros. Marque a reunião. Enquanto desligava, percebi que Marcos Almeida havia me dado inadvertidamente o maior presente possível. Um propósito que correspondia aos meus recursos. Ele tentou roubar minha independência e acabou me dando uma missão. Alguns erros são mais caros que outros. O dele custou tudo e me deu exatamente o que eu precisava para me tornar perigosa para pessoas como ele. A justiça, decidi, tinha um excelente senso de ironia. O escritório do procurador federal parecia diferente da polícia local. Mais sério, mais profissional, mais caro. A agente Sara Torres, da Polícia Federal, me cumprimentou com o tipo de respeito geralmente reservado aos grandes doadores políticos. Dona Silvia, seu caso se tornou o nosso padrão ouro para a acusação de fraude contra idosos. Como assim?
A maioria das vítimas fica muito envergonhada ou confusa para revidar eficazmente. A senhora não apenas revidou, como destruiu toda uma rede criminosa. Eu tinha bons recursos e os usou estrategicamente. É sobre isso que queremos conversar. A agente Torres espalhou arquivos pela mesa de conferência. Fotos, registros financeiros, organogramas mostrando o escopo da operação de Marcos. 39 vítimas em 6 estados. Perda média de 1,5 milhão por vítima. Danos totais se aproximando de 75 milhões. 75 milhões roubados de idosos que confiaram nos jovens encantadores errados. O que aconteceu com as outras vítimas? A maioria perdeu sua independência, suas economias, sua confiança em seu próprio julgamento. Vários foram colocados em asilos contra sua vontade. 3 morreram, enquanto seus bens estavam sendo sistematicamente roubados. 3 pessoas morreram enquanto eram roubadas. O número me atingiu como um golpe físico. O que podemos fazer por elas? Pelos mortos, nada. Pelos sobreviventes, tudo, se você estiver disposta a ajudar. Que tipo de ajuda? A agente Torres puxou uma pasta grossa rotulada Iniciativa de Defesa da Vítima. Queremos criar um programa que faça por outras vítimas o que a senhora fez por si mesma. Recursos legais, proteção financeira, apoio em processos criminais. Financiado como? Combinação de verbas federais, fundos de confisco de bens e doações privadas. Doações privadas? Ela estava me pedindo para financiar a justiça para vítimas de fraude idosas. Quanto isso custaria? Inicialmente, cerca de 10 milhões. Operações contínuas, talvez 25 milhões anualmente. 25 milhões por ano. Uma fatia significativa do fundo de Roberto, mas não o suficiente para impactar minha segurança. E em troca, nós sistematicamente destruímos todas as operações de fraude contra idosos no país. Pensei nas 3 vítimas que morreram enquanto eram roubadas, sobre os outros que perderam tudo para predadores como Marcos. Onde eu assino? A papelada levou 3 horas. Quando terminamos, eu era a principal fonte de financiamento do programa de acusação de fraude contra idosos mais abrangente da história federal. Dona Silvia, a senhora percebe que acabou de declarar guerra a uma indústria criminosa multibilionária? Bom, guerras mantêm a vida interessante. Naquela noite, Emma e eu comemoramos o novo programa durante o jantar no restaurante, onde Marcos tentou me manipular pela primeira vez. Mãe, você tem certeza sobre gastar tanto dinheiro com estranhos? Eles não são estranhos. São pessoas que foram alvo de predadores como seu ex-marido, e 25 milhões por ano é menos do que eu ganho em rendimentos de investimentos. Seu pai construiu essa riqueza para proteger as pessoas. Estou finalmente usando-a da maneira que ele pretendia. E se o programa não funcionar? Então construiremos um melhor. Dinheiro só é útil se você o usa para algo que importa. Emma levantou sua taça de vinho. A fazer os predadores pagarem, a fazê-los extintos. O programa foi lançado 3 meses depois, com resultados espetaculares. Na primeira semana, abrimos investigações em 12 estados. No primeiro mês, prendemos 17 pessoas ligadas a redes de fraude contra idosos. Mas a ligação mais satisfatória veio em uma manhã de terça-feira da agente Torres. Dona Silvia, acabamos de prender o ex-mentor de Marcos. O mentor dele? O homem que o ensinou a mirar em mulheres idosas. Ele dirige esses esquemas há 20 anos. Seu programa nos deu os recursos para construir um caso contra ele. Qual é o nome dele? Guilherme Almeida, tio de Marcos. Tio de Marcos. O negócio da família era literalmente roubar de idosos. Quantas vítimas? Mais de 100, desde os anos 90. Ele vem destruindo vidas sistematicamente há décadas. E agora? Agora ele enfrenta prisão perpétua sem condicional. As acusações federais sozinhas o manterão preso até ele morrer. Prisão perpétua por roubar de idosos. Finalmente, consequências que correspondiam ao crime. Tem mais uma coisa, continuou a agente Torres.
Ele quer fazer um acordo. Que tipo de acordo? Cooperação total em troca de uma sentença reduzida, nomes, métodos, locais de outras redes em todo o país. E vocês estão considerando isso? Estamos considerando porque a informação dele pode nos ajudar a fechar operações de fraude contra idosos em 30 estados. Pensei em justiça versus vingança, sobre proteger futuras vítimas versus punir crimes passados. Aceite o acordo, mas certifique-se de que ele cumpra um tempo significativo, pelo menos 15 anos, mesmo com cooperação. 15 anos. Guilherme Almeida teria 80 anos quando saísse, supondo que vivesse tanto tempo na prisão. Aceitável. A informação que Guilherme forneceu foi devastadora para as redes de fraude contra idosos em todo o país. Em 6 meses, nosso programa facilitou prisões em 23 estados. As organizações criminosas que haviam predado vítimas idosas por décadas estavam desmoronando como castelos de cartas. Você se tornou o indivíduo mais temido nos círculos de fraude contra idosos, disse-me Carolina durante uma de nossas reuniões. Eles estão realmente alertando uns aos outros sobre mirar em viúvas, porque podem acabar com outra situação Silvia Moraes. O que é uma situação Silvia Moraes? Destruição completa de sua empresa criminosa, processo federal e confisco de bens que os deixa falidos. Perfeito. O medo é o melhor dissuasor. Há conversas sobre nomear a Lei Federal de Fraude contra Idosos em sua homenagem. A Lei Moraes? A lei Não Mexa com Viúvas foi mencionada, mas acharam que poderia ser muito informal. Eu ri, pensando em Roberto e em como ele ficaria orgulhoso por seu planejamento cuidadoso ter levado à proteção de milhares de idosos. Qualquer nome funciona para mim. Naquela noite, sentei-me no meu jardim lendo os últimos relatórios do programa. Em 1 ano, recuperamos mais de 200 milhões de hours para vítimas de fraude. Enviamos dezenas de predadores para a prisão. Criamos uma rede de proteção que se estendia por todo o país. Mas, mais importante, enviamos uma mensagem de que os idosos não eram mais alvos fáceis. O telefone tocou, interrompendo minha reflexão. A voz de Emma estava excitada. Mãe, ligue no noticiário Canal 7. Encontrei o controle remoto e mudei para o noticiário local, onde um repórter estava em frente ao Tribunal Federal. Em um desenvolvimento impressionante, as autoridades prenderam toda a liderança do que estão chamando de a maior rede de fraude contra idosos da história do país. A investigação, financiada por uma doadora privada que deseja permanecer anônima, resultou em acusações contra 43 indivíduos em 15 estados. 43 prisões, 15 estados. A rede que havia destruído tantas vidas estava finalmente sendo destruída. Mãe, você está assistindo? Estou assistindo. Como se sente? Pensei em Marcos em sua cela de prisão, sobre Guilherme Almeida enfrentando a vida atrás das grades, sobre as centenas de vítimas que finalmente teriam justiça. Sinto que o dinheiro do seu pai está sendo usado exatamente da maneira que ele pretendia. E como é isso? Para transformar viúvas indefesas em inimigas muito perigosas, de pessoas que caçam os vulneráveis. Enquanto desligava, percebi que Marcos Almeida havia cometido o erro mais caro da história da fraude contra idosos. Ele mirou em uma viúva que tinha os recursos para revidar e a vontade de destruir qualquer um que a ameaçasse. Mas mais do que isso, ele despertou algo em mim que eu não sabia que existia. A determinação absoluta de proteger pessoas que não podiam se proteger. Roberto me deixou 150 milhões para ficar segura. Eu os usei para tornar o mundo mais seguro para todos. Alguns legados valem mais do que dinheiro. Este valia tudo. 2 anos após a condenação de Marcos, sentei-me na minha cozinha lendo uma carta que fazia meu café da manhã ter gosto de vitória. Era de Patrícia Nogueira, a professora idosa que havia sido a primeira vítima de Marcos.
Querida Silvia, eu queria que você soubesse que recuperei minha casa. O Programa Federal de Recuperação de Ativos devolveu tudo o que Marcos roubou de mim, mais danos. Mas mais do que isso, recuperei minha confiança. Não tenho mais medo de tomar minhas próprias decisões ou confiar no meu próprio julgamento. Obrigada por me mostrar que não temos que ser vítimas. A carta de Patrícia era uma das dezenas que eu havia recebido de vítimas de fraude, cujas vidas haviam sido restauradas por nosso programa. Cada uma me lembrava por que o fundo de Roberto havia sido usado corretamente, não para luxo ou conforto, mas para justiça e proteção. A campainha interrompeu minha reflexão. Abri e encontrei um rosto familiar. Agente Torres, segurando uma garrafa de champanhe e usando o maior sorriso que eu via desde a condenação de Marcos. Dona Silvia, precisamos comemorar. O que estamos comemorando? A destruição completa da rede de fraude contra idosos, que começou com o seu caso. Ela me seguiu até a cozinha, onde espalhou recortes de jornal sobre minha mesa como troféus. Números finais: 67 prisões, 49 condenações, mais de 400 milhões recuperados para as vítimas. 400 milhões devolvidos a idosos que foram roubados por predadores encantadores. E os associados de Marcos? Todos condenados. Ricardo pegou 12 anos. Os advogados foram expulsos da OAB e pegaram tempo de prisão. Até os funcionários do banco que ajudaram a lavar dinheiro estão enfrentando acusações federais. E as vítimas? 93% recuperaram seus ativos roubados. Os outros receberam compensação do fundo de vítimas que você estabeleceu. 93%. Quase todos que foram roubados receberam seu dinheiro de volta. E o próprio Marcos? Ainda na prisão federal, ainda cooperando com as investigações, ainda enfrentando a realidade de que suas escolhas destruíram sua vida e dezenas de outras. Servi 2 xícaras de café, pensando na cadeia de eventos que havia começado com um assento humilhante no casamento da minha filha. Algum arrependimento sobre como lidamos com isso? A agente Torres me olhou seriamente. Dona Silvia, seu caso mudou como a Polícia Federal aborda a fraude contra idosos. Antes de você, tratávamos isso como crimes individuais. Agora os reconhecemos como empresas criminosas organizadas que exigem resposta abrangente. O que significa? Significa que Marcos Almeida acidentalmente criou o programa de proteção ao idoso mais eficaz da história do Brasil. Eu ri, saboreando a ironia. Ele realmente escolheu a viúva errada. Ele escolheu o tudo errado. Vítima errada, família errada, crime errado, década errada. Tudo sobre sua abordagem estava catastroficamente errado. E agora? Agora o nome dele é sinônimo de fracasso nos círculos criminosos. Interceptamos comunicações onde redes de fraude alertam especificamente contra mirar em viúvas por causa do Desastre Almeida. O Desastre Almeida. Marcos havia se tornado um conto de advertência para outros predadores. O que vem agora para o programa? Expansão. Estamos treinando a polícia local em mais 20 estados. Estamos criando centros de defesa da vítima nas principais cidades. Estamos desenvolvendo sistemas de alerta precoce para identificar alvos potenciais antes que os predadores os encontrem. Financiado como? O programa agora é autossustentável através do confisco de bens de criminosos condenados. Seu investimento inicial criou um sistema de proteção permanente. Autossustentável. O dinheiro de Roberto havia comprado proteção permanente para idosos vulneráveis. Alguma nova ameaça com a qual devamos nos preocupar? Sempre. Mas agora estamos caçando eles, em vez de esperar que as vítimas denunciem crimes. Depois que a agente Torres foi embora, liguei para a Emma para compartilhar as boas novas. Mãe, você percebe que se tornou lendária, certo? Como assim? Eu estava no supermercado ontem e ouvi 2 senhoras falando sobre a viúva que revidou. Elas estavam discutindo seu caso como se fosse um filme de super-herói. Eu dificilmente sou uma super-heroína.
Você é para pessoas que estavam sendo alvo de predadores. Você provou que idosos não precisam ser vítimas. Eu tive vantagens que a maioria das pessoas não tem. Você tinha o dinheiro do Roberto? Sim, mas você também tinha algo que o dinheiro não pode comprar. O que é isso? A coragem de revidar quando todos esperavam que você se rendesse. Naquela noite, andei pela minha casa pensando em como minha vida havia se tornado diferente. 2 anos atrás, eu estava fazendo o papel de viúva modesta, escondendo meus recursos, mantendo a cabeça baixa. Agora eu era alguém cujas opiniões importavam para procuradores federais, cujas ligações eram retornadas por senadores, cujo exemplo inspirava outros idosos a resistir à manipulação. Mas mais importante, eu me tornei alguém que importava para pessoas que precisavam de proteção. O telefone tocou. Carolina, com notícias que completaram minha noite. Silvia, acabei de falar com o gabinete do procurador-geral. Eles querem indicá-la para uma condecoração presidencial por serviço público. Que tipo de condecoração? A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul por suas contribuições à justiça criminal e proteção ao idoso. A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta honra civil do país. Isso parece excessivo por me proteger do ex-marido da minha filha. Não é excessivo por criar um programa que protegeu milhares de brasileiros idosos de predadores financeiros. Pensei na carta de Roberto, em sua confiança na minha capacidade de usar seus recursos com sabedoria, no fundo de batalha que ele criou especificamente para lutar contra pessoas como Marcos. Aceitar a honraria exigirá aparições públicas? Provavelmente. A cerimônia no Palácio do Planalto, entrevistas para a mídia, palestras. Então eu o farei. Se minha visibilidade ajudar outras vítimas a encontrar coragem para revidar, vale a pena a exposição. Tem mais uma coisa. Eles querem que Emma participe da cerimônia. Por que Emma? Porque a coragem da sua filha em escolher a justiça em vez de mentiras confortáveis é parte do que tornou este programa possível. A coragem de Emma. Ela havia perdido um marido, mas ganhou algo mais valioso: o conhecimento de que ela escolheu a verdade em vez do engano conveniente. Vou perguntar a ela. Silvia, posso lhe dizer algo pessoal? Claro. Quando comecei a advogar na área do direito do idoso, 20 anos atrás, nunca pensei que veria o dia em que os predadores teriam medo de suas vítimas em potencial. Você mudou toda a dinâmica. O dinheiro de Roberto mudou a dinâmica. Eu apenas o usei corretamente. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Você é quem o transformou em uma arma para a justiça. Enquanto desligava, percebi que Marcos Almeida havia me dado o maior presente imaginável. Um propósito que correspondia aos meus recursos e uma missão que honrava a memória de Roberto. Ele tentou roubar minha independência e, em vez disso, me deu uma razão para lutar pela independência de todos. Alguns erros criam exatamente o oposto do resultado pretendido. Marcos pretendia me tornar indefesa. Em vez disso, ele me tornou incrivelmente perigosa para pessoas como ele, e esse perigo duraria pelo resto da minha vida. Financiado pelo fundo de Roberto e motivado pelo conhecimento de que os idosos mereciam proteção, não predação. A cerimônia da medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul seria em 6 meses. Eu tinha 6 meses para descobrir como usar essa plataforma para fazer os predadores terem ainda mais medo de suas vítimas em potencial. Seriam 6 meses muito produtivos. A cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, aconteceu numa manhã fresca de outubro, que parecia a vitória destilada em clima. Emma e eu sentamos no Salão Leste, cercadas por outros agraciados com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, cientistas, artistas, líderes de direitos civis e uma viúva que acidentalmente iniciou uma guerra contra a fraude a idosos. Dona Silvia Moraes, anunciou o presidente, por suas extraordinárias contribuições à justiça criminal e proteção ao idoso.
demonstrando que cidadãos comuns podem alcançar resultados extraordinários quando se recusam a aceitar a injustiça. Enquanto caminhava para o pódio, pensei em Marcos Almeida sentado em sua cela de prisão, provavelmente assistindo a esta cerimônia pela televisão, e percebendo todo o escopo de seu erro catastrófico. Obrigada, senhor presidente. Há alguns anos, eu era uma viúva tentando viver tranquilamente e evitar problemas. Aprendi algo importante. Os problemas não evitam você só porque você é educada com eles. Risos percorreram a distinta audiência. Quando alguém tentou roubar minha independência sob o disfarce de proteção, descobri que a melhor defesa contra predadores é se tornar um predador mais perigoso. O aplauso foi estrondoso. Esta medalha não pertence apenas a mim, pertence a toda pessoa idosa que já ouviu que era velha demais para tomar suas próprias decisões, confusa demais para administrar a própria vida, vulnerável demais para proteger seus próprios interesses. Olhei diretamente para as câmeras de televisão. Para qualquer um que caça pessoas idosas, estamos observando, estamos organizados, estamos bem financiados e estamos com muita raiva. Encontrem outra linha de trabalho. A ovação de pé durou 3 minutos. Depois da cerimônia, Emma e eu comemoramos no bar do hotel, cercadas pela segurança presidencial e outros agraciados. Mãe, você acabou de ameaçar criminosos em rede nacional? Eu lhes prometi consequências. Há uma diferença. O presidente parecia impressionado. Bom, o apoio presidencial torna nosso financiamento mais seguro. O que vem agora? Agora usamos esta plataforma para expandir o programa internacionalmente. A fraude contra idosos é global. Nossa resposta também deve ser. A atenção da mídia da cerimônia foi extraordinária. Em uma semana, dei entrevistas para todas as principais redes de notícias, vários veículos internacionais e 3 documentaristas. Cada entrevista levava a mesma mensagem. Idosos não eram mais alvos fáceis e predadores que pensassem o contrário enfrentariam destruição sistemática. A resposta foi imediata e satisfatória. Agências de aplicação da lei de 12 países contataram nosso programa, solicitando assistência em seus próprios casos de fraude contra idosos. Mas a ligação mais satisfatória veio da agente Torres. Dona Silvia, estamos vendo algo sem precedentes. O que é? Os relatos de fraude contra idosos caíram 60% nacionalmente. Não porque menos crimes estão sendo cometidos, mas porque menos pessoas estão tentando cometê-los. O medo é um excelente dissuasor. É mais do que medo. A palavra se espalhou pelas redes criminosas que mirar em idosos agora acarreta um risco inaceitável. Que tipo de risco? Processo federal, confisco de bens e a possibilidade de enfrentar uma situação Silvia Moraes. Eu me tornei uma ameaça sobre a qual os criminosos alertavam uns aos outros. A tentativa de Marcos de me vitimizar me transformou no pesadelo de todo predador. Alguma ameaça específica contra mim pessoalmente? Nenhuma crível. A maioria dos criminosos é inteligente o suficiente para perceber que atacá-la traria todo o peso da Polícia Federal. E os que não são tão inteligentes? Aprenderão da maneira mais difícil que alguns alvos revidam com recursos ilimitados. Naquela noite, sentei-me no meu jardim lendo cartas de vítimas de fraude, cujas vidas haviam sido restauradas por nosso programa. Professores que recuperaram suas aposentadorias, veteranos que recuperaram seus pagamentos de invalidez, viúvas que recuperaram sua independência. Cada carta me lembrava que o fundo de Roberto estava sendo usado exatamente como ele pretendia: proteger pessoas que não podiam se proteger. O telefone tocou. A voz de Carolina estava excitada. Silvia, o Congresso quer realizar audiências sobre a prevenção da fraude contra idosos. Eles querem que você testemunhe. Sobre o quê?
sobre a criação de um programa federal permanente baseado em nosso modelo. Eles estão considerando uma legislação que tornaria a fraude contra idosos um crime federal punível com prisão perpétua. Prisão perpétua por roubar de idosos. Finalmente, consequências que correspondiam ao dano. Quando eles me querem para testemunhar? Próximo mês, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Audiência completa no Senado, cobertura nacional de TV. Perfeito, é hora de tornar este programa permanente. Tem mais uma coisa, a audiência de liberdade condicional de Marcos está marcada para a mesma semana. A audiência de condicional dele? Ele cumpriu 5 anos, tecnicamente elegível para liberação antecipada por bom comportamento. Eu sorri, pensando no timing. Enquanto eu estaria testemunhando sobre proteger idosos, Marcos estaria implorando por uma liberdade que não merecia. Terei a oportunidade de falar na audiência dele? Declaração de impacto da vítima, sim. Você pode argumentar contra a liberação dele. Bom, tenho algumas coisas a dizer sobre a reabilitação de Marcos Almeida. A audiência no Senado estava marcada para uma terça-feira. A audiência de condicional de Marcos era na quinta. Eu tinha uma semana para preparar o testemunho que consolidaria o programa federal e garantiria que Marcos ficasse exatamente onde pertencia. Ia ser uma semana muito movimentada, mas enquanto olhava ao redor do meu jardim, pensando no legado de Roberto e na guerra que ele havia financiado, percebi que nunca estive mais preparada para a batalha. Marcos Almeida passou 5 anos na prisão, aprendendo que ações têm consequências. Ele estava prestes a aprender que algumas consequências duram para sempre. O Conselho de Liberdade Condicional estava prestes a conhecer uma viúva que passou 5 anos construindo um programa de justiça criminal especificamente projetado para destruir pessoas como Marcos. Isso seria educativo para todos os envolvidos, especialmente para Marcos. A sala de audiências do Senado parecia uma catedral da justiça, com colunas de mármore e câmeras de televisão suficientes para transmitir meu testemunho a todos os predadores em potencial no Brasil. Sentei-me à mesa das testemunhas usando minha melhor armadura, um terno azul marinho que sussurrava autoridade e os brincos de diamante que Roberto me deu em nosso 4º aniversário. Dona Silvia, começou o senador Gomes, a senhora criou o programa de prevenção à fraude contra idosos mais bem-sucedido da história do Brasil. Como uma viúva aposentada se tornou a principal especialista do país em proteger os idosos brasileiros? Tornei-me uma especialista ao me recusar a ser uma vítima, senador. Quando alguém tentou roubar minha independência, decidi garantir que isso nunca acontecesse com mais ninguém. Conte-nos sobre a abordagem do seu genro. Eu os guiei pela manipulação sistemática de Marcos. A conexão familiar, a falsa preocupação, o cronograma urgente, os documentos projetados para roubar o controle da minha vida. Ele me mirou porque achava que eu era indefesa, isolada e confiante. Ele estava errado em todas as contas. O que a fez revidar quando a maioria das vítimas não o faz? Meu marido me deixou recursos para me proteger, mas mais importante, ele me deixou permissão para ser perigosa para pessoas que caçam os vulneráveis. A sala de audiências ficou em silêncio, exceto pelo clique das câmeras. Perigosa como? Perigosa o suficiente para destruir empresas criminosas que visam idosos. Perigosa o suficiente para enviar dezenas de predadores para a prisão federal. Perigosa o suficiente para que os criminosos agora alertem uns aos outros sobre os riscos de mirarem viúvas. A senadora Abreu se inclinou. O que a senhora diria aos idosos brasileiros que se sentem vulneráveis a esses esquemas? Olhei diretamente para as câmeras de televisão, sabendo que, em algum lugar, Marcos estava assistindo de sua cela de prisão. Eu diria que a vulnerabilidade é uma escolha. Você pode escolher ser indefeso ou pode escolher ser aterrorizante para pessoas que querem machucá-lo. Eu recomendo ser aterrorizante. O aplauso foi ensurdecedor. Que mudanças legislativas a senhora recomendaria?
Tornem a fraude contra idosos um crime federal punível com prisão perpétua. Tornem-no tão caro e perigoso que nenhum criminoso racional tentaria. Prisão perpétua parece severo. Senadora, roubar a independência de uma pessoa idosa é uma sentença de prisão perpétua para a vítima. A punição deve corresponder ao crime. A audiência durou 4 horas. Quando terminou, eu havia efetivamente escrito o projeto para uma legislação federal permanente que protegeria os idosos brasileiros por gerações. 2 dias depois, sentei-me em um tipo diferente de sala, menor, mais sombria, onde Marcos Almeida enfrentaria um conselho de liberdade condicional que determinaria se ele passaria a próxima década na prisão ou em liberdade. Marcos entrou com roupas de presidiário, parecendo mais velho, mais magro, diminuído. 5 anos de prisão federal haviam removido seu verniz polido, revelando o predador desesperado por baixo. Seu advogado apresentou os argumentos padrão: prisioneiro modelo, programas de reabilitação, remorso por suas ações. Então foi a minha vez. Membros do conselho, 5 anos atrás, Marcos Almeida me mirou porque achava que eu era uma viúva indefesa, com bens modestos, que ele poderia roubar. Ele estava catastroficamente errado em ambas as contas. Abri minha pasta e espalhei documentos financeiros sobre a mesa. O Sr. Almeida não estava mirando em bens modestos. Ele estava tentando roubar 150 milhões de uma viúva que tinha os recursos para destruí-lo. Os olhos dos membros do conselho se arregalaram. E eu o destruí. Sua operação criminosa foi desmantelada. Seus associados foram processados. Suas vítimas recuperaram seus bens roubados. Seu nome tornou-se sinônimo de fracasso nos círculos criminosos. O rosto de Marcos ficou branco. Mas a verdadeira questão não é o que eu fiz ao Sr. Almeida. A questão é se ele aprendeu alguma coisa com a experiência. Olhei diretamente para Marcos, que me encarava com o mesmo ódio que eu vi em sua sentença. Senhor Almeida, o senhor aprendeu que idosos podem revidar? Seu advogado sussurrou urgentemente em seu ouvido. Mas Marcos não resistiu a responder. Eu aprendi que algumas pessoas têm mais dinheiro do que merecem. A sala ficou em silêncio. Depois de 5 anos na prisão, Marcos ainda estava amargurado por não ter conseguido roubar minha herança. E é por isso, membros do conselho, que o Sr. Almeida deve cumprir sua sentença completa. Ele não está reabilitado. Ele está apenas com raiva porque sua vítima tinha dentes maiores do que ele esperava. O conselho deliberou por 27 minutos. Sr. Almeida, sua liberdade condicional é negada. O senhor cumprirá sua sentença completa. Sua próxima audiência de liberdade condicional será em 3 anos. 3 anos mais. Marcos teria 46 anos quando saísse, com uma condenação federal que o seguiria para sempre. Enquanto o levavam embora, ele olhou para mim uma última vez. Isso não acabou. Eu sorri docemente. Sim, acabou. Fora da sala de audiências, Emma estava esperando com champanhe e o maior sorriso que eu via desde a condenação original de Marcos. Como se sente, mãe? Completa. Marcos vai ficar na prisão. O programa federal está se tornando permanente e idosos em todo o país estão mais seguros porque um predador cometeu o erro de mirar na viúva errada. E o programa sobreviverá a nós dois. O fundo de Roberto criou um sistema de proteção permanente que caçará predadores muito depois que eu me for. Dirigimos para casa pela cidade onde esta guerra havia começado, passando pelo restaurante onde Marcos tentou me manipular pela primeira vez, passando pelo tribunal onde ele foi condenado, passando pelo hotel onde Emma decidiu escolher a verdade em vez de mentiras confortáveis. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você está feliz com o resultado disso tudo? Pensei na carta de Roberto, em sua confiança na minha capacidade de proteger a mim mesma e aos outros, nos 150 milhões que se tornaram uma arma para a justiça. Estou orgulhosa, estou satisfeita, sou grata por seu pai ter me dado as ferramentas para revidar. E Marcos?
Marcos me deu o maior presente possível, um propósito que correspondia aos meus recursos. Como assim? Ele tentou roubar minha independência e, acidentalmente, me deu a missão de proteger a independência de todos. Enquanto entrávamos na minha garagem, percebi que o círculo estava completo. Anos atrás, eu era uma viúva modesta me escondendo atrás de arranjos de flores. Esta noite, eu era uma agraciada com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que declarou guerra a uma categoria inteira de criminosos e venceu. Marcos Almeida aprendeu tarde demais que algumas viúvas não apenas revidam, elas revidam com financiamento federal, recursos ilimitados e a determinação absoluta de proteger pessoas que não podem se proteger sozinhas. A guerra acabou. A justiça venceu. E em algum lugar em um presídio federal, Marcos Almeida estava aprendendo que alguns erros duram para sempre. Os 150 milhões de Roberto haviam comprado a lição mais cara da história criminal brasileira. Nunca subestime uma viúva com recursos ilimitados e uma advogada muito boa. Algumas lições valem cada centavo. Sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.